de vocês aí do Google Meet já tá aparecem alguns emojis aí, que é uma atualização do Google Meet. Inclusive tem uma opção de levantar a mãozinha para perguntar alguma coisa. Não sei se isso aparece para vocês. Na minha versão aqui já está aparecendo. Mas qualquer coisa vocês abram o microfone e perguntam, tá? Então já está gravando, vou partilhar minha tela aqui. E vamos lá onde a gente parou, tá? Hoje a gente vai começar a falar muito sobre teorias atômicas. Então, por isso que eu falei que é uma aula muito importante, são aulas importantes, porque as teorias atômicas estão praticamente em todo o ano, né? A gente vai usar de alguma forma, seja ele em ligações químicas, seja ele em geometria molecular, a gente precisa dos conceitos iniciais do que a gente vai falar hoje. Então, qualquer dúvida, vocês perguntem. Lá na última aula, deixa eu ver se tem. Ô Pedro, fica tranquilo, não é tão complicado assim não. Na última aula, eu falei rapidamente sobre balanceamento de equações, e dei um exemplo de balanceamento, e eu falei, não, pode deixar que na próxima aula eu vou reforçar isso. Então, antes da gente começar a falar dos modelos atômicos, vamos voltar rapidinho aqui no balanceamento de equações, né? O que seria balancear uma equação química, né? Balancear uma equação química seria usar a lei de Lavoisier, né? O que a lei de Lavoisier diz? Que a lei de Lavoisier é a lei de conservação das massas, né? Que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos durante uma reação química. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte, que eu não posso ter quantidade de átomos diferentes depois, ou até átomos diferentes, né? Diferentes depois da reação que ela aconteceu, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade inicial e final. Seria basicamente isso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, pessoal? Alguns exemplos de algumas reações para a gente exercitar aqui, para a gente enfatizar isso, né? Então vamos lá, vamos começar com essa reação. Eu vou colocar no slide aqui embaixo do slide, depois eu abro novo para a gente fazer das outras reações. Então, por exemplo, SO2 mais O2 dando SO3. Lembrando, né, que isso aqui, ó, essas duas moléculas são chamadas de reagentes, são os ingredientes da reação, né, reagentes. E a setinha mostra o processo acontecendo, reagentes se transformando em do que a gente chama de produtos. Nesse caso, eu tenho um produto aqui, certo? Então, os reagentes, quando colocados, eles vão reagir entre si, eles vão ser consumidos durante a reação química, eles vão diminuir a sua quantidade, em contrapartida, os produtos vão aumentar, né? Mas eu preciso balancear essa equação. O que seria balancear? É colocar a quantidade de átomos antes e depois de forma igual, né? E para isso, o que eu preciso fazer? Preciso fazer uma contagem aqui, né? Ó, o S, que é o enxofre, né? Que é o sulfur lá, o enxofre, eu tenho um átomo antes. E depois da reação, ó, eu também tenho um. Oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui embaixo, ó, 2 da fórmula do composto, e mais 2 aqui do O2. Total 4 oxigênios. E do lado de lá eu tenho 3. Então eu tenho 4 O aqui, ó, e tenho 3 Os desse lado, né? Então eu preciso corrigir essa diferença, né? A quantidade de átomos depois precisa ser igual. Aí eu tenho algumas opções, né? Aqui o que a gente vai fazer o balanceamento por tentativas. O que é o balanceamento por tentativas? É tentar colocar números de modo que chutar números de modo que o antes e depois fique igual, né? Por exemplo, né? Eu estou vendo que tem mais oxigênio desse lado do que desse, né? Se eu colocar um 2 aqui na frente, por exemplo, se eu colocar um 2, e aí o balanceamento é sempre feito com números aqui na frente, ó, né? Nunca apagando esses números que estão aqui, ó, e colocando outros, né? Isso eu não posso fazer. Eu posso corrigir. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente
para tentar aumentar a quantidade de oxigênio desse lado. Aí, quando eu faço isso, o que vai acontecer, né? Quando eu faço isso, eu vou ter, desse lado, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, eu vou ter 6 átomos de oxigênio. E desse lado eu estou tendo quantos? Eu estou tendo 2 e 4, né? Que eu não mexi ele ainda. Só que quando eu coloco esse 2 aqui na frente, automaticamente o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a quantidade de ésteres, né, de enxofre. Antes eu tinha aqui um só e um, agora eu tenho 2. Para corrigir, o que eu preciso fazer? Colocar um 2 aqui na frente. Né? Aí quando eu coloco 2, ó, 2 enxofres, 2 enxofres. E o oxigênio, quantos que eu tenho agora? Eu mexi com oxigênio, né? Eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4, com mais 2, total 6. Ou seja, com essa tentativa e erro aí, ó, com esse balanceamento, eu consegui corrigir a quantidade de átomos antes e depois. Então eu tenho, desse lado, 2 enxofres, desse lado, 2 enxofres, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Tudo bem aí? Tranquilinho? Agora vamos pegar uma segunda reação, ó. Acho que eu vou escrever aqui mesmo, que vai ser melhor. Eu não preciso abrir um novo slide. Eu tenho, ó, que é a primeira reação. A gente já fez. Segunda. Eu tenho, ó, os elementos Ba, que é o bário, o Cl, que é o cloro, o Na, que é o sódio, o S, que é o oxigênio, que é o enxofre, desculpa, o O, que é o oxigênio, do de lá, sódio, cloro, bário, enxofre e oxigênio. Né? A gente precisa fazer o balanceamento dessa equação, porque se a gente conferir, olha, a gente for fazer o acerto aqui, ó, eu tenho, antes da reação, eu tenho um bário. Depois da reação, um bário, beleza. Eu tenho 2 cloros aqui, ó, 2 cloros. Lá de lá eu só tenho um cloro. Então eu preciso corrigir essa equação. Como? Uai, se eu tenho 2 cloros desse lado e só tenho um desse, o que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente. Quando eu coloco um 2 na frente, eu estou multiplicando a quantidade de cloros. 2 cloros. 2 cloros. E o sódio? Quanto que eu tinha antes? Eu tenho, ó, antes eu tenho 2 sódios. E agora? Também eu tenho 2, porque quando eu coloquei o 2 aqui, eu acertei o sódio. E o enxofre? Quantos que eu tenho? 1. E depois? Também 1. E oxigênio, eu tenho quantos? 4 e depois 4. Então a reação é 1 mol, né? Não se assuste com essa palavra mol que a gente vai trabalhar ainda. 1 mol ou uma molécula de BaCl2 reagindo com uma molécula de NaSO4, produzindo 2 moléculas de NaCl e uma molécula de BaSO4. Dúvidas? Posso continuar? 3. Pode continuar, professor. Obrigado, valeu. Aqui eu tenho uma reação muito clássica na química, que é chamada reação de combustão, né, que a gente vai trabalhar mais à frente. Uma reação de combustão, né, é uma reação que precisa de um combustível e precisa de um comburente, que a gente chama, né? O combustível, só permitir a entrada aqui. O combustível, nesse caso, é quem? Combustível é essa molécula aqui, ó, C2H6, que é um hidrocarboneto, reagindo com o oxigênio do ar, né? Na presença de uma faísca elétrica aqui, de um fogo, qualquer coisa, acontece uma queima, né? Uma combustão, que a gente chama, gerando CO2 e água, gás carbônico e água, né? É o que acontece no metabolismo do nosso corpo, né? Metabolismo da glicose, por exemplo, né? A respiração celular nada mais é que uma combustão, né? Onde aqui, ó, seria a glicose, o oxigênio dando gás carbônico e água. É uma reação de combustão também. Só que aqui no lugar do C2H6 seria H6, né? H6, C6, H12O6, né? Que seria a glicose. Mas vamos lá, vamos balancear essa equação. Olha, eu tenho 2 carbonos desse lado e desse lado eu só tenho 1. Para balancear isso eu preciso fazer o quê? Preciso corrigir, né? Eu preciso ter 2 aqui, ó. Colocar um 2. Hidrogênios eu tenho quantos? Ó, hidrogênio eu tenho 6 desse lado eu tenho quantos? Eu tenho 3. Para corrigir isso, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente, ó, porque 3 vezes 2 dá 6. 6. Falta só o oxigênio. Ó, o oxigênio eu tenho quantos? Desse lado agora eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 com mais 3 vezes 1 vai dar 7 oxigênios desse lado. 4 com mais 3, que dá 7. E desse lado eu tenho quantos? Eu tenho 2.
Como é que eu faço para corrigir agora, de modo que desse lado aqui fique um total de 7 oxigênios? Uma forma de fazer isso é fazer isso aqui, ó. Colocar 7 sobre 2. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 7. Aqui, 7 sobre 2 vezes 2, ó. 7 sobre 2 vezes 2. 7 sobre 2 vezes 2 é igual, ó. 2 corta com 2 é igual a 7. Ou seja, a quantidade de oxigênio antes é igual à quantidade de oxigênio depois. Lembrando que 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5, né? Poderia colocar aqui também 3,5 no lugar de 7 sobre 2, que daria a mesma coisa, tá? Pessoal, mas tem meia molécula? Não, não tem, mas a gente vai ver que o que eu tô fazendo é obedecendo uma proporcionalidade, não importa qual é, né? Aqui estaria 1, 3,5, 2 e 3. Se eu multiplicar isso tudo por 2, também eu vou obedecer uma proporcionalidade. Eu vou obedecer a lei de Proust, né, que a gente chama. Aí, se eu multiplicar tudo por 2, ficaria aqui, no lugar do 1 seria 2, no lugar do 7 sobre 2 seria 7, no lugar do 2 aqui seria 4, no lugar do 3 seria 6. Está na mesma, né? A proporção foi mantida. Só que antes estava número fracionário, agora está número inteiro, né? Tudo bem aí? Desculpa a embolação aqui, é porque não tem muito espaço aqui para fazer. Então ficou assim, né? Ó, ficou 1, 7 sobre 2, aqui ficou 2 e aqui ficou 3. Tudo bem? Tranquilo aí o balanceamento? Deixa eu fazer essa última aqui então, o último exemplo para a gente seguir adiante. O último exemplo aqui. Esse é 4. Vou pular o... Aliás, o 5, né? Vou pular o 4. Isso é uma reação também que a gente vai trabalhar no final do ano, né? No final do ano letivo, né? Que vai saber quando vai terminar, não sei. Pode terminar em janeiro, fevereiro, sei lá. Mas no final do ano letivo a gente vai trabalhar com essa reação, chamada reação de neutralização. Mas vamos lá. Eu tenho aqui os reagentes, tenho os produtos. Beleza. Eu preciso fazer a correção do balanceamento. E como é que a gente vai fazer a correção aí do balanceamento? Quantidade de átomos antes tem que ser igual a quantidade de átomos depois. Só um minutinho, tem gente querendo entrar. Vamos lá, então. Essa reação aqui é interessante porque ela coloca algumas substâncias que têm parênteses, né? E essas substâncias que têm parênteses têm um porquê disso, vocês vão entender mais para frente. Mas, vamos lá, o que significa esse parênteses, né? Significa, por exemplo, que tem um 3 aqui do lado de fora, ó. Tem um 3 aqui do lado de fora. Significa que o oxigênio que está aqui dentro e o hidrogênio estão sendo multiplicados por 3. Né? Aqui tem um que está subtendido, ó. Estão sendo multiplicados por 3. Aqui também, ó, tem um parênteses, ó. Significa que esse 3 que está lá de fora está multiplicando 4 e também está multiplicando 1 que está aqui do enxofre. Tudo bem aí? Então é importante vocês interpretarem a fórmula desse composto, né? Dessa substância. Então vamos lá. Essa é uma reação que tem vários elementos envolvidos, né? Aí eu dei uma dica na última aula, que é o seguinte, né? Balanceamento de equação, a gente sempre começa a balancear com os metais, depois os ametais e, finalmente, deixar o hidrogênio e o oxigênio para o final. Então, professor, não sei o que é metal e ametal ainda, né? A gente vai saber daqui a pouco o que é isso. Mas a gente já sabe, por exemplo, alumínio, né? Alumínio, a gente sabe do nosso dia a dia que é um metal, né? Que é um metal. Enxofre, por exemplo, enxofre não forma substâncias metálicas, né? A gente nunca viu um pedaço de enxofre, né? A gente já viu pedaço de cobre, de ferro, né? De alumínio, mas de enxofre não. Então, o enxofre aqui seria o meu ametal nesse caso. E a gente deixaria o hidrogênio e o oxigênio para o final. Então, primeiro lugar, metal. Segundo lugar, os ametais. Terceiro lugar seria deixar o hidrogênio e o oxigênio para o final. Isso aqui seria uma dica, tá, pessoal? Seria uma dica para balancear uma equação, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Vamos começar com alumínio, ó. Alumínio, que é o metal, né? No primeiro ali da nossa dica. Tenho um alumínio antes e depois eu tenho quantos? Ó, tenho 2, tá vendo? Então eu preciso corrigir isso. Como que eu vou corrigir isso? Eu vou corrigir colocando aqui na frente. Esse 5 não apaga mais. Deixa eu tirar esse 5 daqui da frente para não confundir vocês. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela, fica melhor.
Então, esse 2 aqui, ó, 2 alumínios, eu preciso corrigir colocando aqui na frente, ó, né? Então, eu vou corrigir fazendo assim, ó, 2 alumínios, certo? Com isso, eu corrigi alumínio, né? 2 alumínios antes e 2 depois. Vamos passar para a segunda dica que eu dei. Acabou metal, vamos usar metal, que seria o enxofre, ó, o S. Quantos enxofres eu tenho? Eu tenho, ó, desse lado eu só tenho um enxofre do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, eu tenho quantos? 1 vezes 3. Tenho 3, né, S's. Então eu preciso corrigir isso, colocando um 3 aqui na frente, ó. 3. 3 enxofres. Tudo bem aí? Balanceei o enxofre. Agora falta balancear hidrogênio e oxigênio. Vamos ver hidrogênio e oxigênio agora. Deve ter um monte, ó. Hidrogênios. Eu tenho 3 vezes 1 aqui dentro, que vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. Vezes o 2, 6. Essa fórmula aqui, ó, eu vou ter 2 vezes essa molécula, né? Então seria 6 hidrogênios. Mais 3 vezes 2 aqui, ó, que dá 6. Então antes eu tenho quantos? Total, 12 hidrogênios. E depois eu tenho quantos? Só tenho 2, ó. Tá vendo? Então, para ficar 12 igual tá desse lado, que número que eu tenho que colocar aqui na frente, ó? Eu tenho que colocar o número 6. Porque 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênios. Vamos ver se o oxigênio está corrigido, né? Vamos ver oxigênios. 3 vezes 1, que vai dar 3, vezes 2 vai dar 6 Os. 6 Os. 3 vezes 4, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 Os. Total, 18 oxigênios. Antes da reação. Agora, depois da reação. 3 aqui, ó, vezes 4 vai dar 12. 12 Os. 6 vezes 1 vai dar 6 O. 12 com mais 6, 18 oxigênio. Ou seja, antes está igual a depois. Então, quando eu balancei hidrogênio, o oxigênio já saiu de tabela, né? Já saiu por tabela o seu balanceamento. Beleza? Alguma dúvida aí? Pergunta agora de uma vez, que vai ser importante. Balanceamento de equação é uma coisa muito importante. Fala. Explica um pouco melhor sobre o negócio de 7 sobre 2. O senhor tem mais algum exemplo aí para nos mostrar? Qual é a sua dúvida? Eu não entendi. Repete para mim, por favor. Não, aqui não entendi muito sobre a número 3 que você respondeu. Essa daqui? É, ali na frente do O2 vai ficar Perfeito. 7 sobre 2, que vai faltar 7 oxigênios, não é uma coisa assim? Isso, olha só, porque olha só, veja bem. Essa é uma situação no qual eu tenho... pode acontecer número fracionário, né? Mas não tem problema acontecer número fracionário. Seria assim, ó. Só estou repetindo a reação aqui em cima. Ó, 2 carbonos, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. 6 hidrogênios, ó. 6 hidrogênios, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6 também. Oxigênio, quando eu faço isso, ó, ficaria 2 vezes 2, que dá 4 Os. 3 vezes 1, que vai dar 3 Os. Desse lado dos produtos, né, eu tenho 7 oxigênios. Sendo que desse lado aqui só tenho 2, ó. Eu preciso colocar mais oxigênios aqui, ó, de modo que fique igual depois, que fique 7. Mas eu não tenho nenhum número para multiplicar que dá 7, né? Porque se eu multiplicar por 3, por exemplo, ó, 3 vezes 2 dá 6. Fica faltando ainda, né? Fica faltando. Se eu colocar 4, aqui na frente, vai dar 4 vezes 2 vai dar 8, vai passar, né? Então eu tenho que colocar um número que vai dar certo. Que número é esse? Para ficar mais claro isso. 3,5. Por que 3,5? 3,5 vezes 2 dá 7, né? E o que é 3,5? 3,5 é a mesma coisa que 7 sobre 2, né? É a mesma coisa. Então não tem problema nenhum colocar número quebrado aqui na frente. Nenhum problema. Nenhum problema. Professor, Certo? aí se fosse um 9 no produto, aí poderia colocar 9 sobre 2 também? 9 sobre 2. Mesma coisa. Entendi. Mesma Obrigado, coisa. professor. De nada, que é isso, cara. Beleza. Alguma pergunta mais sobre... Senão a gente começa aqui a retomar os modelos atômicos. Vamos lá, então.
Pergunta, então, abrindo o microfone aí. Qual foi o primeiro modelo atômico científico que a gente trabalhou na última aula antes da avaliação? Bola de bilhar. Da bola de bilhar. Quem falou isso? Dalton. De Dalton. Isso. O primeiro modelo científico, o primeiro Foi o modelo Pedro Pinto que falou. Obrigado. Foi de Dalton, né? John Dalton. Esse aqui, pessoal, é o mesmo cara. Não sei se vocês conhecem uma doença genética, né, causada que comete os olhos, principalmente a visão, chamada de daltonismo, né? Daltonismo vem desse nome desse cara. O mesmo cara que descobriu, que na verdade desenvolveu o primeiro modelo atômico, também descobriu o daltonismo, né? Que é a deficiência de algumas pessoas têm de enxergarem certas cores, né? Daltonismo. Então, Dalton foi o primeiro cara a descrever o átomo, né? E segundo o Dalton, o átomo seria, né, na visão dele, uma esferinha, né? Uma esfera rígida e indivisível. Ele se apoderou, né, principalmente das leis ponderais. O que seriam as leis ponderais? Né? A lei de Lavoisier e a lei de Proust, né, que a gente viu nas aulas anteriores, para tentar bolar o que seria o primeiro modelo atômico científico. Né? Antes disso, só tinha os modelos filosóficos, vamos dizer assim, que eram dos gregos. E aí a gente vai dar passos a mais na história. Né? Isso aconteceu aqui, ó, Dalton, em 1808, aproximadamente, né? Mais de 200 anos atrás, né? O primeiro modelo atômico. Para a ciência, isso não é muito tempo, né? Pouco tempo, 200 anos aí é pouco tempo. Mas vamos dar alguns passos na história, né? Surge na história, então, lá em 1897, portanto, quase 100 anos depois do modelo de Dalton, para ser preciso aqui, né? Quase 90 anos, né? Após o modelo de Dalton. Então, portanto, o modelo de Dalton perdurou, né, por 90 anos, a ideia de Dalton perdurou por 90 anos, até chegar esse outro cientista inglês aqui, chamado J.J. Thomson, em 1897, para dar a sua contribuição no que seria o próximo modelo atômico. Então, o que a gente vai ver? Modelo atômico, pessoal, é um modelo que ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Né? Ele não fica estagnado, né? São contribuições que vão surgindo, né, para melhorar o que estava antes. Não quer dizer que o anterior estava errado, né? Pode ser que esteja até errado, mas foi muito importante ter a contribuição, né, da ideia do primeiro para que seguisse adiante. Ou seja, a ciência é algo que evolui com o tempo, né? Não fica parado, né? Então, em 1897, esse cara aqui, esse inglês, né, J.J. Thomson, ele começa a estudar, fazer estudos experimentais nos tubos que existiam na época, chamados tubos de Crookes. Isso aqui é muito importante. Tubos de Crookes. O que seriam esses tubos de Crookes? Tubos de Crookes são muito parecidos, e eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, do experimento, são muito parecidos com lâmpadas fluorescentes, né, no qual, o que é uma lâmpada fluorescente? Lâmpada fluorescente é uma lâmpada que eu tenho um tubo de vidro e lá dentro eu tenho um gás confinado, né? E esse gás confinado, que é um gás à base de mercúrio, né, confinado ali dentro, eu aplico uma diferença de potencial, né? Vocês que são da área de eletromecânica vão ouvir muito falar nessa palavra, diferença de potencial. Ou seja, eu aplico aqui uma DDP, né, uma alta voltagem entre o cátodo, que é o polo negativo, e o anodo, né? E esses tubos de Crookes, né, foi desenvolvido por esse cara chamado Crookes, e Thomson começou a investigar algumas... aqui está ele, ó, observando um tubo de Crookes, ó, e nesse tubo de Crookes ele começa a observar algumas coisas, principalmente o quê? Quando ele ligava isso, né, a alta voltagem, e aqui dentro, ó, eu tinha um gás rarefeito. O que é um gás rarefeito? Eu tenho pouca quantidade de gás. Né? Ele ligou aqui uma bomba de vácuo para tirar
as moléculas que estão ali dentro para deixar um pouquinho só de moléculas, poucas moléculas. E aí, quando ele liga vamos dizer assim, na tomada, lógico que não existia tomada na época, né? O que existia, na verdade, eram grandes baterias, né? Baterias, porque na época dele, 1807 ainda, a eletricidade não tinha sido ainda, né, estabelecida. Na verdade, o que se conhecia muito eram pilhas, né? De Alexandre Volta, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse cientista italiano, né? Alexandre Volta, que desenvolveu a pilha, né? E aí ele ligou essas pilhas, né, em alta voltagem, e aí ele observava que saía aqui uma poeirinha desse catodo, ou seja, desse polo negativo, em direção ao polo positivo. Essa poeirinha, né, ele chamou inicialmente de raios catódicos. Por que raios catódicos? Porque era uma luminosidade que saía do polo negativo, ou seja, do catodo, né, ou do cátodo, tanto faz. E aí eu vou mostrar para vocês o experimento que ele realizou, e aí algumas conclusões importantes. Rapidinho aqui, vou mostrar o vídeo para vocês aqui. E aí se atentem bastante ao vídeo. O vídeo está aqui em espanhol, mas não importa, eu quero que vocês vejam o resultado, tá? Esse aqui é um tubo de Crookes, ó. É muito parecido com aqueles tubos de televisão antigos, né? Hoje já não existe mais televisão de tubo. E aqui eu tenho um polo e outro, né? Um polo negativo e um polo positivo. E aí ele ligou o tubo de Crookes. Essa tipo a cruz de Malta aqui do Vasco, aqui, né? Que eu tenho bastante nojo, né, dessa cruz. Foi só para mostrar que se tá fazendo uma sombra aqui desse lado, ó, o que a gente conclui, né? Só voltando aqui um pouquinho, ó. Se está fazendo uma sombra, se está fazendo uma sombra aqui desse lado, né, o que a gente conclui, né? A gente conclui que está fazendo uma sombra aqui é porque o raio está saindo, né? Essa luminosidade está saindo do polo de lá em direção a esse, e não o contrário, não o inverso, né? E não o inverso. Todo mundo está enxergando aí? Está visualizando bem o vídeo? Pode abrir o microfone para mim, por favor? Olá, pessoal. O Pedro Pim falou que tá dando para ver. Ah, então tá bom. Se ele tá dando para ver, tá dando para ver. Se ele tá dando para ver, então tá bom. Beleza, obrigado. Então, continuando. Tá aí, ó. Esquece o que tá escrito em espanhol aí, já falei para vocês. Sai do polo negativo, se dirige ao polo positivo. Aí ele coloca um campo eletromagnético aqui, ó. Tá vendo que ele tá conseguindo atrair ou repelir, nesse caso, ó, tá repelindo, ó. Atraindo e repelindo. Voltando, ficar mais claro, ó. Eita. Atraindo, repelindo. Ou seja, essa luminosidade não é simplesmente uma luminosidade, isso tem carga elétrica, né? Possui carga elétrica. São desviados por campos magnéticos, o que nos indica que tem carga elétrica. Essa carga é negativa porque viajam do catodo em direção ao anodo. Do anodo em direção ao catodo. Catodo em direção ao anodo, na verdade. Aqui é um outro experimento com outro tubo de Crookes, ó, no qual ele coloca no meio ali, ó, no meio da ampola, ele coloca tipo uma ventoinha, né, um sistema para girar, para mostrar para a gente o seguinte, tá? Essa luminosidade tem carga, mas também tem massa, porque só pode girar uma ventoinha aqui dentro algo que tem massa, né? Porque se não tiver massa, não tem como girar. Tá lá girando. Olha lá, são partículas materiais que já, ao incidir sobre o moinho, que ele chamou ali, fazem eles girar. Aí é o final do experimento, tá? Então, pessoal, o que Thomson, né, acaba concluindo em relação ao experimento dele, né? Primeiro, que essa poeirinha que sai do polo negativo em direção ao polo positivo, né,
essa poeirinha, na verdade, tem carga, né? Tanto é que quando ele coloca aqui, ó, quando ele coloca algo, né, uma placa aqui, ou um ímã, algum campo eletromagnético, por exemplo, quando ele coloca aqui um campo positivo, aqui fora, ó, o que acontece com a poeirinha? Faz isso, ó, desvia. Ela é repelida, né? Aliás, o contrário, desculpa, falei errado. Positiva é atraída. Quando ele coloca o campo positivo, é atraído. O que a gente conclui com isso, né? Se essa poeirinha está sendo atraída... Fala. O professor Fábio L., esse bagulho que está sendo atraído é o quê? O que é isso? Eu vou falar daqui a pouquinho o que é isso. Vou só concluindo as observações dele aqui. Essa poeirinha está sendo atraída por um campo positivo, né? Por um campo de carga de sinal positivo. Se essa poeirinha está sendo atraída por um campo positivo, essa poeirinha só pode ter carga negativa, né? Ou seja, sinais opostos se atraem, né? Esses raios catódicos, então, foram chamados por ele, né? Ou seja, qual a conclusão que ele chega? Que a matéria, ou seja, o átomo é constituído de carga elétrica. E essa carga elétrica, esses raios catódicos, ele vai chamar do que a gente conhece hoje como elétrons. Então, o que são elétrons? Elétrons são partículas, né? Subpartículas do átomo. Subpartículas do átomo de carga negativa. Tudo bem? Então, raios catódicos foram, na verdade, convertidos, o nome foi convertido para elétrons. Vocês já ouviram falar nesse nome em algum momento da vida de vocês, elétrons. Elétrons, então, são subpartículas do átomo que apresentam carga negativa e também apresentam massa, né? Já que moveu lá a ventoinha. Então, qual é a grande contribuição de Thomson, né? A grande contribuição de Thomson é a descoberta dos elétrons. Descoberta dos elétrons. Professor, uma pergunta. Os nêutrons têm massa? Os nêutrons têm, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas por enquanto a gente está ainda nos elétrons, já vai chegar nos nêutrons também. Tá? Ah, tá, obrigado. Fica tranquilo. Então os elétrons são subpartículas do átomo com carga negativa e massa m, né? E o que ele faz então? Ele formula o que seria o segundo modelo atômico. Segundo modelo atômico depois de Dalton. Ele diz o seguinte: o átomo é uma esfera rígida e indivisível. Concordou plenamente com Dalton, não mudou opinião em relação ao Dalton. Só que ele faz o seguinte: ele diz que o átomo é uma esfera rígida e indivisível positiva. Por que positiva? Como ele sabe, né, que existem esses elétrons, tem que ter alguém para contrabalancear no átomo, contrabalancear a carga. Então, o átomo é uma esfera rígida e indivisível, positiva, incrustada por cargas negativas que ele chamou de elétron, né? Tá aqui o modelo dele, ó, que seria uma ideia do modelo de Thomson. É um modelo que ficou conhecido na história da ciência Pudim de passas. Isso aí, pudim de passas. Seria basicamente... Desde o primeiro ano. Uai, você tá fazendo primeiro ano de novo? Uma longa história. Ixi, Maria, ficou reprovado. Vamos lá. Esse modelo, então, ficou conhecido como pudim de passas, por quê? Porque ele tem o formato, né, de um pudim as passas seriam ali as cargas negativas, né? Ou se você pensar que vamos transportar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, você pega uma melancia e corta ela na posição transversal, né? Corta ela de redondo, vamos dizer assim. Quando você olha para ela, você olha várias sementinhas, né? As sementinhas seriam os elétrons, né? Mas o átomo continua sendo uma esfera rígida e indivisível. Não muda. Esfera rígida e indivisível. Porém, dotado de cargas. Tudo bem aí? Então, Thomson faz vamos dizer assim, uma correção no modelo de Dalton, incluindo os elétrons nessa história, tá bom? A gente não falou de prótons e nêutrons. Oi.
Então, no modelo de Thomson, esse de 1897, ele é como se a bola central ela fosse a carga positiva e as outras bolinhas pequenas são se fosse negativa, é isso? Isso exatamente. Exatamente. Obrigado. E essas cargas negativas são exatamente o que ele vê aqui no experimento, que seria essa poeirinha, né, negativa que sai do polo negativo, ou seja, catodo, e vai em direção ao anodo. Tá? São os elétrons, na verdade, que ele viu aqui. Ó. Beleza. Continuando aqui. Ah, tá. Esqueci de falar rapidinho aqui. No experimento de Thomson, ele faz, né, várias medidas, não só isso, e ele descobre a razão matemática entre a carga do elétron e a massa do elétron. A razão carga pela massa, ou seja, dividindo a carga pela massa, ele não sabia a carga e não sabia a massa, mas ele sabia exatamente a razão entre as duas coisas. E a razão entre as duas coisas está esse número aqui, ó. Menos 1,7, 1,76 vezes 10 a 8 Coulomb, esse C aqui vem de Coulomb, G grama, por grama. Ou seja, carga, Coulomb, grama, massa. Tá? Esse número foi importante porque, mais adiante, o outro cara, ele descobre, não tem nada a ver com o modelo atômico em si, tá, pessoal? Esse cara chamado Millikan, ele descobre a carga do elétron. Né? Ele faz um experimento muito detalhado, que eu não vou aqui falar, descobre que o elétron tem uma carga de menos 1,6 vezes 10, vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá? Ele descobre. Bom, se Millikan descobre a carga do elétron, e eu sei aqui atrás a razão carga, massa, o que eu posso fazer? Eu posso substituir, né? Se eu sei aqui a carga, ó, substituo, o que eu descubro? Descubro a massa, né? Faço aqui uma continha matemática e descubro a massa. Então, assim que Millikan descobre, fica travando toda hora isso, assim que Millikan descobre a carga, automaticamente eu consigo descobrir a massa do elétron, que vai dar aqui, ó, uma massa de 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Tá aqui a razão que ele substituiu lá, né? Lembrando, ó, que a razão carga pela massa é igual a 1,76 vezes 10 a 8. E aí, se você substituir aqui em cima, ó, a carga, ó, ficaria assim, ó, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a, sobre a massa, né? Igual a 1,76 vezes 10 a 8. Aí, passando a massa para cima e 1,76 para baixo, a gente chega aqui. Massa do elétron é 1,6 dividido por 1,76 vezes 10 a 8, que vai dar 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Lógico, uma massa muito, mas muito, mas muito pequena, né? 10 a menos 28 gramas. Ninguém consegue pegar um elétron na mão, né? Impossível. Ninguém consegue pesar um elétron. 10 a menos 28 aqui gramas significa 28 zeros depois da vírgula, né? Ou seja, é muito pequena essa massa, né? 0,0000000 e por aí vai, 9,1 gramas, né? É uma massa muito pequena, muito pequena. Bom, esse número aqui vai ser importante para a gente, né? Daqui a pouquinho. Então, depois a gente vai voltar nele, né? Conclusão até agora. Que o elétron tem carga, né? Que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e que a massa do elétron em gramas é 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Essas duas informações vão ser importantes para a gente. Precisa guardar esse número, só a gente lembrar para a gente fazer uma continha, depois nunca mais a gente vai usar isso. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Safe. Beleza. Caramba. Bom, continuando então.
Na história da ciência, sempre há... Opa, alguém querendo entrar aqui. Só um minuto. Na história da ciência, sempre é um cara genial, né? Todos os outros que eu falei são geniais, mas esse aqui é muito genial. Chamado Ernest Rutherford. Foi um cientista da Nova Zelândia que migrou para a Inglaterra para dar aula em Londres, né? E Rutherford, né, ele é um cientista tão brilhante, né, na história da física, que ele ganhou o Nobel, né, pelo experimento que eu vou acabar de falar aqui, né, ganhou o Nobel, Nobel da Química e da Física, e ele orientou, ele foi professor de 10 alunos, 10 alunos dele receberam o Nobel também. 10 alunos. Ganhar um Nobel já é muito difícil. E orientar 10 alunos que ganharam o Nobel é muito, 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 muito difícil. Pra você verem a genialidade do cara, né? O cara era muito fera. Pode falar. Bom, e aí, Rutherford, pessoal, vou só contar uma historinha breve. Pode falar. Imagina você, mais eu e outros 9 alunos ganhando Nobel, imagina. Cara, vai ser, tipo assim, é uma missão que não vai acontecer nunca, né? Nem se a gente morrer, reencarnar. Primeiro que eu não sou gênio como Rutherford, né? E segundo, que eu vou ter que extrair 10 gênios aqui creio que vocês sejam gênios, né? Bom, com aí que certeza você se engana, Fabielle. É porque você não conhecia um moleque chamado Daniel Mesquita. Tá bom. Deus está vendo. Vamos lá. Olha só. E aí, vou contar uma historinha aqui antes, né? Para a gente entrar no modelo de Rutherford, né? Para falar do modelo de Rutherford. É o seguinte. Rutherford, na verdade, ele começa os estudos... Ele era muito voltado, ele estudava muito uma propriedade que alguns átomos apresentavam e que foi descoberto na época dele, né, em torno de 1910, que era um fenômeno chamado radioatividade. Esse fenômeno da radioatividade a gente vai estudar mais à frente, né, em outros anos, você costuma ver lá no 3º ano. Radioatividade é um fenômeno natural. Fenômeno natural. Não é nada artificial, né? Os átomos que nos rodeiam aí, da nossa casa, né, das construções e tal, eles emitem uma radiação que a gente chama, né? E essa radiação é chamada de alfa, beta e gama, que são letras aqui gregas, né? Alfa, beta e gama. E essas 3 partículas aqui, alfa, beta e gama, na verdade gama não é uma partícula, é simplesmente uma radiação, elas saem do núcleo do átomo, que a gente vai trabalhar mais à frente, tá? Mas, enfim, eles estavam preocupados com isso, não sabiam de onde saíam exatamente, e Rutherford, ele se associa, né, com uma pesquisadora francesa, também genial, que ganhou o Nobel de Química e Física, é a única mulher que conseguiu ganhar o Nobel de Química e Física, chamado Marie Curie. Então, Rutherford se associa a essa francesa, né, essa que estudava na França, estudava não, né, dava aula na Universidade da França, na verdade foi a primeira mulher, além de ganhar o Nobel, a primeira mulher a dar aula, oficialmente dar aula em uma universidade. Antes era só homens que podiam dar aula. Então, Marie Curie ganha a vaga, né, na Universidade de Paris para dar aula, e ela começa a desenvolver trabalhos, né, voltados para a radioatividade. E ela descobre, né, inclusive, alguns elementos, por exemplo, o rádio, né, que é um elemento da tabela periódica, foi ela quem descobriu. Que é um elemento encontrado naturalmente em algumas rochas, né? Algumas rochas contêm aqui o rádio, que é um elemento radioativo.
Bom, inclusive, curiosidade também à parte, obviamente, ela não sabia dos problemas que a emissão radioativa causava, né, no corpo humano. Ela acaba morrendo de leucemia por conta do trabalho dela que ela tinha. Ela fazia trabalhos manuais mesmo, no laboratório, com minerais que continham elementos radioativos. E ela não sabia qual era a causa, né, o que causava, né? Na verdade, qual era a consequência, né, de estar exposto a esses tipos de minerais, né? Curiosidades à parte. E aí ela morre de leucemia, de câncer, né, por conta da exposição a elementos radioativos. Inclusive, quem vai receber o Nobel é a filha dela, porque ela já tinha morrido, né? Já tinha morrido. Mas, enfim, os elementos radioativos, né, e Rutherford fica muito interessado com isso, emitem 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. Sendo que alfa é uma radiação que tem caráter positivo, a beta tem carga negativa e a gama não tem carga nenhuma, é zero. E aí Rutherford, né? Rutherford, ele, como eu disse, orientou alguns alunos e orientou 2 alunos que fez um experimento que na química e na física ficaram clássicos, né? Quem já fez o primeiro ano aí lembra desse experimento. E eu vou refazer esse experimento aqui com vocês. Só abrir aqui um slide em branco. Tentar escrever aqui, tentar ser o mais legível possível. Esse aqui não é o experimento não, tá, pessoal? Isso aqui foi só para mostrar que um átomo que emite uma radiação, que emitem as radiações alfa, beta e gama, aqui está sendo só para mostrar a natureza de cada uma. Ó, beta tem caráter negativo, porque foi atraído pelo campo positivo. Alfa tem carga positiva, porque foi atraída pelo campo negativo, está sendo atraída. E a gama não tem carga nenhuma, zero. Tá? Então, beleza. Eu peguei essa informação agora, pego essa informação e faço um experimento. Qual é o experimento? O experimento se chama espalhamento. Experimento do espalhamento. O que seria esse experimento que 2 alunos de Rutherford acabou fazendo, né? E Rutherford ganhou o Nobel junto com eles? Foi o seguinte: ele pega um átomo radioativo, que é o polônio. O polônio, que é o PO, ele é conhecido na época de emitir radiação alfa, que, de novo, tem carga positiva, certo? E aí ele coloca esse polônio dentro de obviamente dentro de um local, de modo a não afetar eles, né? Coloca dentro de um cubinho de chumbo, né? Lá dentro de um cubo de chumbo e coloca que faz um orifício, de modo que a radiação alfa saia, né? Nessa direção. Muito bem. Feito isso, ele tem um grande trabalho que é de fazer várias lâminas metálicas finas. Né? Imagina um papel alumínio que a gente usa em casa, na cozinha. Imagina um papel alumínio que a gente usa na casa, na cozinha. É muito mais fino do que um papel alumínio da cozinha. Mas só que ele faz isso usando o metal mais mole, que seria o ouro. Tá? Aliás, ele faz com vários outros metais, tá? Além do ouro. Ele coloca aqui, então, uma fina lâmina de ouro. Tá? Uma fina lâmina de ouro. Beleza. Lâmina fina de ouro. Por que ele usou metal e não usou outra coisa? Porque os metais, a gente sabe, os metais são maleáveis, né? É fácil você dobrar, é fácil você cortar, é fácil você esticar. Então, mas ele faz uma lâmina muito fininha, de modo a conter poucos átomos aqui na superfície dessa lâmina. Professor, Pode perguntar. sem querer atrapalhar, pode ser uma pergunta meio besta, mas por que o ouro ele tem uma maleabilidade maior do que os outros metais? Aí, na verdade, é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, o que a gente tem hoje em dia, que a gente vê de metais, por exemplo, um fio de cobre, né? Um fio de cobre, às vezes não é cobre puro, né? Às vezes é uma liga metálica, às vezes é colocada alguma coisa para dar uma dureza, né? O ouro é a mesma coisa, o ouro de uma joia, de uma aliança, né? Não é ouro puro,
né? O ouro puro, ele é molengo, ele é maleável, o ouro puro é igual a massa de moldar, por exemplo, né? Então, para dar dureza, o que eles fazem? Eles colocam outros metais para dar dureza. Agora, claro que existem durezas diferentes, considerando eles puros, existem durezas diferentes. Essas durezas diferentes têm muito a ver com o tamanho do átomo, que são diferentes, né? O tamanho do átomo do ouro, né? O ouro tem tamanho diferente do cobre, por exemplo, né? E o que vai fazer essa diferença seria o tamanho, que é uma propriedade que a gente vai ver daqui uns dias, tá? Tem muito a ver com o raio do átomo, tá bom? Obrigadão, Então, tchau. de nada. Continuando o experimento, então, ó, não sei se vocês entenderam, ó, ele colocou aqui, ó, um emissor, né? Um emissor de partícula alfa, que tem carga positiva, para se chocar aqui com a lâmina de ouro, né? Isso tem um objetivo e a gente vai explicar por quê. Bom, e aí, pessoal, o que ele faz, né? Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir desenhar, porque na vertical aqui eu sou ruim de desenhar, aqui não consigo, não tenho muita habilidade na canetinha que eu estou fazendo aqui, mas seria basicamente isso. Isso é verdade. Ah, mas tá pegando boi, hein? Uma hora ele chega lá, ele vai virar ilustrador algum dia ainda. Não, aqui não consigo não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ó, já ficou horrível aqui, tá vendo? Ele colocou aqui, pessoal, como se fosse vamos falar assim, um círculo, quase um semicírculo, né? Maior um pouquinho que um semicírculo, que seria um anteparo, que a gente chama. Um anteparo. O que seria esse anteparo? Seria uma chapa reveladora. Uma chapa reveladora. E essa chapa reveladora era feita de um composto chamado sulfeto de zinco. Seria basicamente o seguinte, é uma chapa que identifica, que revela, né, como se fosse lá um raio-x, que identifica pontos de partícula alfa. Beleza. E aí o que ele observa, né? Quando ele coloca aqui o emissor aqui para se colidir com a lâmina de ouro, e aí também, que enfatizo, que ele fez o mesmo experimento, porque ele achou, não, tá, deve ser alguma propriedade do ouro, eu vou mudar, vou trocar isso para platina, que é o PT. Eu vou trocar isso para cobre, que é Cu. Deu o mesmo resultado. Mesmo resultado. E aí o que ele observa? Quais foram os resultados? Foi isso aqui, ó. Eu só estou mostrando aqui na forma de pontos, tá? Minha canetinha está perdendo aqui o USB de vez em quando está dando falha. Fazer maior o ponto vai ficar mais claro? Bom. Logicamente, pessoal, ele não vê as partículas alfa. O que ele vê seriam os pontos onde chegaram a partícula alfa. Mas a gente pode imaginar aqui o que seria uma trajetória, não? Como que seria, assim, a trajetória, né? Aqui eu posso dizer o seguinte, ó, que várias partículas alfa, né? Várias partículas alfa chegaram aqui na fina camada de ouro e passaram direto. Então, a gente observa aqui, ó, vários pontinhos. Certo? Todo mundo compreende isso? Todo mundo entende aí? Várias partículas alfa passaram direto. Sim. Tá. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeira observação. Primeira observação do experimento dele. Primeira observação. A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro. Ou lâmina metálica, tá? Não precisa ser necessariamente ouro. Certamente. Vamos lá. Qual outra observação que ele teve aqui no experimento que ele fez, né? Uma outra observação é que alguns pontos não estão na linha reta
do emissor aqui da partícula alfa. É como se as partículas alfa chegassem aqui, ó, e sofressem um desvio, né? Tá vendo? Sofreram um desvio. Certo? Então, segunda observação. Segunda observação. Algumas partículas alfa atravessaram. Porém, sofreram desvios. Tudo bem aí? Ó, essa palavra aqui, ó, maioria, isso é importante. Algumas. Certo? E qual foi a terceira observação Professor, o que dele? está escrito na primeira observação mesmo? A maioria das partículas alfa, a letra alfa, atravessou a lâmina de ouro. Tá? Desculpa, Tá bom, obrigado. a letra aí não tem como ficar bonitinho, não, porque a minha letra já é ruim. Escrevendo aqui, pior ainda. Não, tá perfeito, tá perfeito. Qual foi a terceira observação dele? Alguém pode falar aí? Qual foi a terceira observação dele? E última. Ninguém sabe? Ou ninguém está entendendo? Ou ninguém ou está com vergonha? Por que Vergonha. que esses Um pontos, pouco de tudo. por que esses pontos apareceram aqui? Alguém tem ideia? Esses pontos aqui são pontos de partícula alfa que chegaram. Partícula alfa. Por que esses pontos estão aqui, ó? Se a linha era uma linha reta aqui, ó. O que fez essas partículas alfa baterem aqui? Essa é a grande pergunta. Refletir no negócio de ouro? Isso. É como elas chegassem aqui, ó, e sofressem uma reflexão total aqui, quase, né? Se chocaram e voltaram. Ó. Se chocaram e voltaram. Nem conseguiram atravessar. Tá? Essa seria a terceira observação. Terceira. Ô, professor, Oi. que eu me lembre, tem uma que vai atravessar, não vai? A maioria. Ah, verdade, desculpa. Poucas partículas alfa sofreram, escreve assim, como se fosse reflexão. Ao colidirem com a lâmina. Alguma pergunta aí? Porque aí, com essas observações... Meu Deus, professor, o que está escrito mesmo? Algumas partículas alfa atravessaram o quê? Atravessaram, porém, Porém. sofreram desvios. Poucas partículas alfa sofreram reflexão ao colidirem com a lâmina. Seria a terceira observação. O que a gente vai fazer, pessoal, e foi o que ele fez, né? Com base nessas observações, é tentar chegar a algumas conclusões, né? Chegar a algumas conclusões com essas observações. Né? Um experimento na ciência serve para isso. O experimento serve para chegar a alguma conclusão. Né? Aqui tem um vídeo bem rapidinho de como que seria de forma ilustrativa o experimento que ele fez. Tá? Eu vou soltar aqui o vídeo do YouTube e aí depois a gente faz as nossas conclusões. Então, 1 minuto e 40 só, bem rapidinho. Tá em inglês aí, mas é só mesmo ilustrativo, tá? Enquanto vocês vão vendo, eu vou só pegar uma aguinha rapidinho. Agora é Felipe Lacerda.
Dá o papo. Isso Fala, mesmo. pai. Pedro Pinto tá aí. Pô, parada maneira, cara. Tô entendendo nada. Você gostou, mané? Aulinha maneira, pô. Tô Tô falando. entendendo nada, fi. Bom, a gente estudou esse ano passado, Zé. Pô, mas ano passado faz tanto tempo. Grita. Pô, dá oi pra ele aí, galerinha. Vice-professor. Tá gravado, fica tranquilo. Bom, eu tô falando das conclusões aí, já tá até dando spoiler aí, de como seria, né? Vamos voltar aqui então, nas nossas observações, e a partir dessas observações, vamos construir então o que seria as conclusões que Rutherford teve, né? Vamos fazer aqui uma análise contrária agora. Vamos lá. Primeira observação. A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro. Qual é a conclusão em relação ao átomo agora, aplicando ao átomo? Qual é a conclusão que nos leva a essa observação? Alguém sabe? Seria que não se colidiu com nenhuma força positiva durante o processo? Alguma coisa assim? Com a chegada Quase no isso. ouro? Quase isso. O que Dalton Thomson havia falado? Que o átomo é uma esfera rígida e indivisível. Se o átomo é uma esfera rígida e indivisível, deveria ter aqui várias carreirinhas de átomos, de modo que as partículas alfa chegariam e não conseguiriam atravessar, certo? A maioria ia chegar e ia bater, ia voltar. Mas não foi o que aconteceu. A maioria, na verdade, atravessou, foi o contrário. E o que isso leva a crer? Bom, leva a crer que o modelo de Thomson e Dalton não estão, de certa forma, corretos. Por quê? Porque o átomo não é uma esfera rígida e indivisível. No átomo, na verdade, contém espaços vazios, de modo que que a partícula alfa passou direto. Concordam comigo? Então, conclusões, Primeira, em relação à observação. Primeira, no átomo há grandes espaços vazios. Grandes espaços vazios. Na verdade, o átomo não é uma esfera rígida e indivisível. Espaços, não esposos, né? Espaços. O átomo não é rígido e indivisível. Essa observação e essa conclusão derrubam os modelos anteriores, né? Que no espaço há grandes espaços vazios. 2. Algumas partículas alfa atravessaram, porém sofreram desvios. Lembra, olha, a partícula alfa chega e desvia. Lembrando que a partícula alfa tem carga positiva. Por que essa partícula alfa sofreu desvio aqui, Sofreu desvio. Por que alguma coisa sofre desvio? Alguma coisa sofre desvio porque chega aqui, deve chegar numa região que é positiva e se repelir, né, se afastar. Certo? A partícula alfa chega, não gostei da outra carga positiva e sofre uma repulsão. Mas não foram todas que sofreram isso, só algumas. Algumas, né?
Então, qual é a conclusão que a gente chega, né, com relação a isso? Que no átomo há uma pequena, região de carga positiva. Ok? E terceira, em relação à última observação dele, poucas partículas alfa sofreram reflexão ao colidirem com a lâmina. É o que eu falei, ó. Algumas partículas alfa chegaram aqui, ó, e bateram e voltaram, como se fosse uma bola de sinuca, né? Como se fosse, não tem nada a ver com o modelo de Dalton aqui, né? Mas é como se uma partícula se chocasse na outra e voltasse, né? E quando a partícula alfa chega a bater e voltar, é porque esse local aqui onde ele bateu deve ter uma massa muito grande, né? Deve ter uma massa gigantesca, né? De modo que ele bate e reflete, né? E essa leva à terceira conclusão. Qual é a terceira conclusão? No átomo, há uma região pequena, vírgula, porém, de massa muito grande. Uma região pequena de massa muito grande, é só lembrar de densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Uma região que tem uma massa muito grande num volume muito pequeno, tem alta densidade. Alguns livros falam, então, que no átomo há uma região pequena, densa. Né? Quando fala densa, significa muito pesada, né? Vocês têm muita massa num pequeno volume. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Uma dúvida, professor. Fala. Eu estava verificando sobre a matéria aqui no AVA e você colocou sobre a resolução das questões selecionadas para entregar dia 18, só que você colocou da apostila 2 pontos e não colocou especificamente quais questões são. Depois você dá uma olhada, por favor. Ah, não, mas isso seria para o final da aula de hoje ainda, né? Ah, sim, entendi. Eu ainda não selecionei o exercício, não. Por isso está em branco ainda. Ah, tá bom? entendi, professor. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, olha só. Com essas conclusões, agora o que é mais importante, com essas 3 conclusões, Rutherford modula o que seria o átomo para ele, né? O que seria o átomo de Rutherford? O átomo de Rutherford é diferente do átomo de Thomson, que é diferente do átomo de Dalton, né? Nós estamos subindo na escala aí de complexidade, né? O átomo de Rutherford é um átomo um pouco diferente, né? Por quê? Porque, primeiro, não é rígido e indivisível, tem grandes espaços vazios. No átomo tem uma região positiva. Então ele pegou as ideias de Thomson. Tem uma região positiva, eu já sei que existem os elétrons. Né? Então os elétrons não devem estar nessa região positiva, devem estar em outra região. Qual região? Essa região de grandes espaços vazios. No átomo há uma região pequena, porém de massa muito grande e densa. E aí Rutherford, pessoal, que é curioso, Rutherford faz uma analogia ao sistema planetário. Qual que é o sistema planetário? É o sistema no qual eu tenho o Sol, né? Que é a nossa estrela maior aí, o Sol. E aí, ao redor do Sol, eu teria os planetas, né? Girando, né? E ele faz um modelo que a gente fica conhecido como modelo planetário. Seria esse modelo aqui que vocês já ouviram em alguns livros, né? Principalmente em séries, desenhos de ficção, né? E tudo mais, né? Esse seria o modelo de Rutherford, chamado de modelo planetário. Modelo planetário, onde aquela região pequena, densa, de massa muito grande, positiva, que as partículas alfa chegaram e ou sofreram reflexão, ou chegaram e bateram e voltaram, essa região muito pequena, ele chamou de núcleo do átomo. Núcleo do átomo. Né? E nesse núcleo
por enquanto, teriam cargas positivas, né? E essas partículas de carga positiva, né? Carga positiva, ele chamou de prótons. Prótons. Certo? Prótons, carga positiva. E na região onde as partículas alfa passaram direto por quê? Porque não tinha nada para ela se colidir, né? Ou seja, os espaços vazios, né? Essa região ele chamou de quê? De eletrosfera. Eletrosfera por quê? Porque é onde ficam, né, os elétrons, que tem carga negativa, né? E por que esse ficou conhecido como sistema planetário, né? Ficou conhecido como sistema planetário porque ele imaginou aqui o núcleo como sendo o Sol, né? O núcleo do átomo sendo o Sol, e os elétrons seriam os planetas, né? Girando ao redor do núcleo. Tudo bem aí? Isso aqui, obviamente, está muito fora de escala, Por quê? Porque o núcleo, na verdade, as medidas que Rutherford fez, o núcleo é 10.000 vezes menor do que a eletrosfera. 10.000 vezes menor do que a eletrosfera. Ou seja, o núcleo do átomo é muito, muito, muito menor do que a própria eletrosfera. Né? Existe uma analogia que é feita, que a gente faz, o professor faz, né? Que é o seguinte: se você colocar, né, aquele alfinete, né, tipo um preguinho, né? Colocar um preguinho bem pequenininho no centro de um gramado, de um campo de futebol, né? E se você imaginar que a cabeça do preguinho é o núcleo do átomo, comparativamente, as eletrosferas seriam as arquibancadas. Então, para a gente ter a dimensão do núcleo em relação ao tamanho do próprio átomo. O átomo é muito grande, né? Vamos colocar assim, comparado com o núcleo, que é muito pequeno. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Em relação a esse modelo? Pode prosseguir, professor. Beleza. Não, calma aí, rapidinho. Esse modelo, pessoal, é muito importante. Muito importante. Vai lá, fala. Eu tenho que entender o experimento, porque eu nunca entendo os experimentos. Eu só entendo a conclusão do experimento. Isabela? Sim. Esse experimento é um experimento clássico, meio lendário dentro da química, da física. É muito importante você entender, sim. Por quê? Então... Porque muitas questões aí de Enem e tudo mais reproduzem esse experimento, né, e perguntam quais foram as conclusões, né? Então, só recapitulando aqui, Isabela. Não, depois eu pesquiso, professor. Tá. Muitas partículas alfa atravessaram. Conclusão. Se atravessaram, é porque o átomo tem grandes espaços vazios. Algumas foram desviadas, o que significa dizer que só é desviado porque aqui, né, no átomo tem uma região positiva que sofreu reflexão. Que sofreu esse desvio. Apesar de terem atravessado. Poucas nem atravessaram, colidiram e voltaram. O que significa dizer que no átomo existe uma região muito pequena, porém de massa muito grande. Pequena, porém de massa grande. A gente tem que entender e interpretar isso. Né? Pode ser pequena e ter massa grande, né? Foi isso que ele concluiu. É pequeno de massa grande. Por quê? Como se fosse uma colisão, de modo que a partícula alfa colidiu e refletiu. Né? Essas três conclusões foram importantes para ele imaginar, já que ele não vê átomo, né, não viu o átomo, para ele desenhar o que seria o átomo. Né? E ele desenhou o átomo como sendo essa figura. Né? Ele imaginou isso. Lógico, não existe para ele não existiam linhas, né? O que existiam eram elétrons girando ao redor, em órbitas elípticas, né? Girando ao redor do núcleo, né? Essa região onde tem espaços vazios que as partículas alfa atravessaram, ele chamou de eletrosfera. Essa região pequenininha de carga positiva, ele chamou de núcleo, né? E no núcleo, como a gente já sabe, tem carga positiva, que são os prótons, né?
Então, elétrons. Quem descobriu o elétron? Thomson. Próton. Rutherford, né? E aí, o próton tem carga positiva e tem massa muito grande. Massa muito grande, que eu digo, relativo ao elétron. A massa do próton é de 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Lembrando, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Não sei se vocês estão familiarizados com notação científica, né? Mas aqui, ó, o expoente negativo, menor, significa número maior, né? Aqui, ó, menos 28 e menos 24. A massa do próton é maior do que a massa do elétron, tá? Maior aqui da ordem de algumas mil vezes, né? Podemos? Mais à frente, pode falar. Nada, não. Tá. Esse cara aqui não tem nada a ver com a evolução do modelo atômico, né? Os 3 modelos atômicos que a gente tem até agora foram de Dalton, depois Thomson e agora Rutherford, né? Aqui 1808, aqui 1800, aproximadamente 1890, 97, né? E aqui 1910. Olha aqui na história da ciência o tempo que passou, né? Ô, professor, e aquele outro cara lá, o Bohr? Então, ó, o próximo na sequência é Bohr, mas antes de chegar em Bohr, a gente vai discutir algumas coisas ainda, tá bom? Tá bom. Ainda não acabou, não. Esse cara aqui, ó, chamado Chadwick, ele não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com o novo modelo atômico. Na verdade, ele é uma contribuição que ele faz, que é o seguinte, ele faz um experimento, e quando ele faz um experimento que é chamado de bombardear o berílio, que é esse elemento aqui, ó, berílio, ele bombardeou o berílio com partícula alfa, e quando ele bombardeia, como se fosse atirando mesmo partícula alfa no átomo de berílio, ele descobre que o átomo expele, o átomo joga para fora uma partícula que tem massa muito próxima do próton, porém não tem carga nenhuma. Então, o que ele descobre? Ele descobre uma partícula, uma terceira subpartícula no átomo, chamada de nêutrons, tá? Nêutrons. Nêutron. O que é um nêutron? Nêutron é uma partícula que está lá no núcleo do átomo, que contém uma massa, mas não contém carga nenhuma, por isso que é chamado de nêutron. Então, aqui, ó, no núcleo, além de prótons, eu também tenho nêutrons. Nêutrons. Os nêutrons não têm carga nenhuma, a gente chama de carga zero. Porém, tem massa muito próxima à dos prótons. E por que da existência dos nêutrons? A gente vai falar isso em radioatividade no 3º ano. Porque é o seguinte, imagina só, que loucura, né? Vários prótons, um pertinho do outro no núcleo. Várias partículas de carga positiva muito perto uma da outra. Isso não deveria acontecer, porque elas deveriam se repelir. Mas os nêutrons estão lá no núcleo para quê? Para meio que estabilizar essa repulsão dos prótons, tá? Para estabilizar. Então, resumo da ópera até agora, né? Qual é o resumo? O que a gente conhece do átomo até agora? A gente conhece esse átomo, que é o átomo de Rutherford, né? E conhece as 3 partículas fundamentais. Quais são as 3 partículas fundamentais, né? O elétron, o próton e o nêutron. Certo? Elétron descoberto por Thomson, próton, Rutherford, nêutron por Chadwick, né? Chadwick. O que eu vou escrever aqui é um resuminho, uma tabelinha, colocando aqui, ó, massa de cada um e carga de cada um. Vamos lá. Massa do elétron. Lá atrás, Thomson descobriu 8,1 vezes 10 a menos 28 gramas.
Carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos, já não me lembro mais, acho que é menos 19 Coulomb. Isso não vai importar muito agora não, vocês vão entender por quê. Massa do próton, ó, aqui atrás, ó. Massa do próton, 1,6 vezes 10 a menos 24. 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Unidade de massa, gramas, ó, gramas. Massa do nêutron, aproximadamente igual aqui, aproximadamente a mesma massa do próton. 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Carga do próton. A carga do próton tem que ser o inverso da carga do elétron, só que positiva, né? Ó, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E qual é a carga do nêutron? O nêutron não tem carga nenhuma, é zero. Beleza? Alguma pergunta aí? Como vocês podem perceber, trabalhar com esses números aqui, ó, em notação científica, guardar esses números é muito difícil, né? Difícil lembrar isso. Difícil lembrar esses números. A gente vai precisar de usar isso aqui, inclusive, mais à frente, né? Essa massa do próton e a massa do nêutron, né, já que são massas parecidas, leva o nome de 1U, que é a unidade de massa atômica. 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Nós vamos deixar isso de lado um pouquinho. O que eu quero fazer é simplificar um pouquinho essa tabela. Ao invés de escrever massas absolutas, a gente vai escrever massas relativas. Ao invés de escrever carga absoluta, a gente vai escrever carga relativa. Como seria isso? Eu vou pegar aqui, ó, em relação à massa primeiro. Vou pegar um número que aparece em comum aqui. Qual é o número comum que aparece? Eu vou dividir todos esses números por 1,6 vezes 10 a menos 24. Vou fazer aqui um macetinho aqui, vamos dizer assim. 1,6 vezes 10 a menos 24. Eu vou dividir todo mundo por um número comum, que é 1,6 vezes 10 a menos 24. Quando eu divido 1,6 vezes 10 a menos 24 por ele mesmo, que número que dá? Dá 1. Não é isso? Quando eu divido aqui 1,6 por ele mesmo, dá 1. Isso aqui, esse 1 aqui, ó, é chamado de massa relativa. E quando eu divido 8,1 vezes 10 a menos 28 por 1,6 vezes 10 a menos 24, olha aqui, se eu dividir isso por isso, vai dar um número muito pequeno. Muito pequeno. De modo que a massa relativa do elétron é aproximadamente zero. Eu digo massa relativa. Eu não estou dizendo que o elétron tem massa zero. Não, não é isso. Eu estou dizendo que relativo ao próton e relativo ao nêutron, o elétron tem massa muito pequena, que a gente pode colocar aproximadamente zero. Tudo bem? Beleza. Eu posso fazer a mesma coisa com a carga, dividir por um número comum. Qual é o número comum? 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Não é isso? Só que vai dar 1 negativo, menos 1. Carga relativa menos 1. Carga relativa mais 1. Carga relativa, que 0 dividido por um número vai dar 0. De modo que a gente pode escrever agora, não massas absolutas e cargas relativas, escreve massa relativa e carga elétrica relativa. A gente não precisa mais usar esses números. A gente vai dizer assim, ó, que o próton tem massa relativa 1, o nêutron tem massa relativa 1, o elétron tem massa relativa 1 dividido por 1836, que é aproximadamente 0. A carga do próton, ó, carga do próton é mais 1, a carga do nêutron é 0 e a carga do elétron é menos 1. Tudo bem? O que vocês têm que lembrar é isso. Lembrar dessa tabela. Mas só para explicar de onde saiu esses 1, 1, aqui 0, eu tentei aqui contar uma historinha para vocês, né? Para vocês não aprenderem de forma decorada, vamos colocar assim, aprender de forma entendível, pelo menos um pouquinho, né? Tudo bem aí? Alguma pergunta? Bom.
Bom, vou fazer um exercício aqui, já está quase terminando a aula. Para representar e explicar a natureza, utilizam-se modelos. Um deles é o modelo atômico de Rutherford. Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas emitidas por material radioativo. Analise as proposições a seguir, identificando as verdadeiras e falsas, tá? Às vezes tem mais uma verdadeira e mais uma falsa aqui. Vamos lá. Letra A. As partículas emitidas pelo material radioativo eram partículas alfa, ou seja, elétrons de alta energia. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Lá do experimento de Rutherford. Falso. Falso. Na verdade, partícula alfa aqui tem caráter positivo, não caráter negativo dos elétrons. Rutherford formulou um modelo atômico semelhante ao sistema solar. Uma região central e um envoltório denominado eletrosfera. Verdadeiro. Verdadeiro. Na região central do átomo está concentrada praticamente toda a massa do átomo, que é o Falso. núcleo. Por que falso? Porque Verdadeiro. os elétrons têm massa. Animal. Na região central, ó, região central é a região onde as partículas alfa colidiram e voltaram. É onde tem os nêutrons e os prótons, ó. Nêutron e próton são as duas coisas que têm massa maior, né? O elétron tem massa, mas a massa dele é muito pequena. Então, tá verdadeiro isso, ó. Na região central, que é o núcleo, está concentrado, ou seja, praticamente toda a massa do átomo. Verdadeiro, é o núcleo. No envoltório, ou seja, na eletrosfera, está concentrada praticamente toda a carga positiva. Aqui, ó, em volta, na eletrosfera, eu tenho quem? Os elétrons, que tem carga negativa. Tá falso. O envoltório que constitui a eletrosfera é uma região praticamente sem massa. Verdadeiro. Por quê? Como o elétron tem massa muito pequena em relação ao prótons e os nêutrons, a massa é praticamente zero. Né? Não é zero. É muito pequena. Então, verdadeiro. Então, essas seriam as alternativas aí. Com isso, pessoal, a gente vai conceituar duas coisas aqui. Ó. Um é chamado número de massa e o outro é chamado número atômico. Isso são números que representam alguns átomos, tá? Vamos supor que eu tenho um elemento de símbolo X. A gente coloca aqui debaixo, ó, um número que é o Z e aqui em cima um número que é o A. Vou explicar o que seria o Z e o que seria o A. Por exemplo. Z é massa. Não, errou. A é massa. Muito massa, legal. Z é chamado de número atômico. Isso aqui é o número de prótons que um determinado átomo possui. Não existem dois elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. O número de prótons é como se fosse o número de identidade do elemento. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. E o número de massa, o que é o número de massa? Que é esse aqui, o A, ó, número de massa. O número de massa, como o nome está dizendo, é a massa do átomo, que seria a soma dos prótons, dos nêutrons e, por que não, dos elétrons. Só que como os elétrons têm massa muito pequena em relação a nêutron e próton, a gente desconsidera, né? Escreve assim, ó, massa do próton, ou número de massa é igual a prótons mais nêutrons, que é basicamente o quê? As partículas que estão no núcleo do átomo. No núcleo do átomo, tá? Então aqui, ó, exemplo que eu dei. Carbono 6, 12. Esse número 6 aqui representa o quê? O número de prótons, que é o número atômico dele, é o Z. E esse 12 aqui em cima representa o quê? O número de massa, que é a soma dos prótons mais dos nêutrons. Hidrogênio, por exemplo, ó, hidrogênio, 1 e 1. Esse número aqui, ó, é chamado de número atômico. E esse número aqui é chamado de número de massa, é o A dele. Então, se eu perguntasse a vocês, quantos nêutrons tem o carbono? Alguém sabe me dizer?
Quantos nêutrons tem o carbono? 6. 6. Perfeito, 6. E como é que a gente descobre isso? Ó, se aqui é o número de massa, e o número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons, e eu sei que o número de massa é 12, e eu sei que aqui embaixo aqui é 6, ó, vai sobrar quem? O N, né? O N vai ser igual, passando 6 para lá de lá, ó, 12 menos 6, nêutrons vai ser igual a 6. Ô, professor, Oi? o número de elétrons é o mesmo número atômico, só que negativo, né? Isso, boa pergunta, boa pergunta. Se eu perguntasse também, ó, quantos elétrons o carbono tem? Menos 6. O carbono tem 6 elétrons, né? Não precisa falar esse menos 6, só falar 6 elétrons, tá? O carbono tem 6 prótons e 6 elétrons. Bom, deixa eu colocar aqui de forma mais bonitinha, né, que tá meio garranchado aqui. Um novo slide. Fica bem claro isso. Ó, carbono, 6, 12. O número de massa vale 12. O número atômico vale 6. A é igual a P mais N, logo o N vai ser igual a 6. Um macete aí para descobrir o número de nêutrons. É só você pegar o número de massa e descontar o número de atômico. 12 menos 6 vai dar 6, né? Então, quantas partículas o carbono tem, né? O carbono tem 6 prótons. O carbono tem 6 elétrons, que está subentendido aqui no número 6, tá? Porque eu sei, se eu sei que tem 6 cargas positivas, né? 2, 4, 5, 6, tem que ter 6 cargas negativas, né? Necessariamente. O carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e tem 6 nêutrons. E o hidrogênio, ó? O hidrogênio, 1 e 1. Qual é o número atômico dele? Ah, o número atômico dele é 1. Significa que o hidrogênio tem um próton. Um próton. O hidrogênio tem um elétron. E o hidrogênio tem quantos nêutrons? Nenhum. Nenhum. 1 menos 1, 0. 0 nêutrons. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Molezinha, né? Número atômico, número de massa. Alguma pergunta? Aqui, ó. Dentre as espécies químicas, boro 5,9, 5,10, 5,11, carbono 6,10, 6,12 e 6,14. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Chamado de isótopos, tá? Mas dá para resolver. Eu vou dizer por que tem 3 símbolos de boro aqui, ó, e 3 símbolos de carbono, com número de massas diferentes e números atômicos iguais, ó. Isso porque é chamado de isótopos, são isótopos, mas vamos deixar isso para depois. Ele pergunta aqui, ó, quem que representa, quais átomos que representam núcleos que contêm 9 nêutrons? Então vamos lá, esse boro aqui tem quantos nêutrons? Boro 9, 5 aqui, ó. Quantos nêutrons ele tem? 9 menos 5 vai dar 4 nêutrons, não é isso? 4 nêutrons. Ele quer saber os que tem 6 nêutrons, então não vale. Boro 10, 5. 10 menos 5, 5 nêutrons. Também está fora. Boro 11, 5. Boro 11, 5 vai dar 6, né? 11, 5. 11 menos 5 vai dar 6 nêutrons. Então, achei um aqui, ó, que é o boro 11, 5. Tem que estar na alternativa a letra B e só, né? Ah, não. Porque aqui já descartamos, né? Ó. O único que tem nêutrons 6 é o carbono aqui, ó. Carbono 12, 6. 12 menos 6 vai dar 6. Letra B é a alternativa correta, né? Então, você descobre o número de nêutrons simplesmente pegando o número de massa e subtraindo o número de prótons, tá? Você acha, então, o número de nêutrons do átomo. Tô terminando, tá, pessoal? Um minutinho só. Existe um outro conceito, é o conceito de íon. O que é um íon? O íon é um átomo que ganha ou que perde
elétrons? Ganha ou perde elétrons? Um íon que ganha elétrons é chamado de quê? Vocês sabem? Ânion. Ânion. E um átomo que perde elétrons? Cátion. Muito bem, garoto. É chamado de cátion. Bom, se alguém ganha elétron, e elétron a gente sabe que tem carga negativa, alguém que ganha elétron fica o quê? Fica negativo. Alguém que perde elétrons, ou seja, perde carga negativa, fica mais positivo. Né? Então o ânion é uma espécie negativa e o cátion é uma espécie positiva. Aqui está mostrando, ó, o cloro, quando ele ganha um elétron, ele se transforma em Cl-. Ô, professor. Isso aqui é um ânion. Só concluindo aqui. E o sódio, quando perde, transforma, quando perde um elétron, né, fica um elétron a menos, a gente mostra com a carga em cima aqui. Fala. Pode-se falar que o ânion, ele perde prótons e ganha elétrons, e que o cátion, ele ganha prótons e... Não. O número de prótons não muda. Nunca. Então, por exemplo, aqui, vou pegar o cloro, né? O cloro tem número atômico 17. O sódio tem número atômico 11. Essa pergunta sua é boa porque é uma confusão muito geral da galera. Muito obrigado. O que significa esse número atômico 17 aqui, ó? Significa, né, que ele tem 17 prótons. 17 prótons. E antes de perder ou ganhar elétrons, ele tinha 17 elétrons. Quando ele ganha um elétron a mais, ele fica com quantos? Com 18 elétrons. Mas continua com 17 prótons. Não muda. Ou seja, ele tem um elétron a mais do que um próton. Se ele tem um elétron a mais, a gente coloca, olha, se ele tem uma carga negativa a mais, a gente coloca menos um. O sódio é a mesma coisa, ó. O sódio, número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. Antes de ganhar ou perder, ele tinha 11 elétrons também. Só que como ele perde um elétron, ele fica com, ao invés de 11, 10 elétrons. Então, o que ganha e o que perde é elétrons. Prótons não mexe nunca, never, jamais, tá bom? Eu não posso mexer na quantidade de prótons de um elemento. Por exemplo, o oxigênio, ó. O oxigênio pode ser menos 2. O que significa esse menos 2 aqui, ó? Significa que ele ganhou 2 elétrons. O alumínio pode ser mais 3. Por que pode ser mais 3? Esse mais 3 significa o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Tudo bem? Mas o número atômico do oxigênio, que é 8, não muda. Do alumínio, que não lembro qual é, continua o mesmo. E por aí vai. Tá bom? Alguma pergunta? Então aqui, ó. Chumbo mais 4, Pb mais 4, é o símbolo, é o Pb, significa que o elemento perdeu 4 elétrons, formou então um cátion, O número de massa e o número atômico não mudam se ele ganhar ou perder elétron, continua a mesma coisa. Então vamos para a gente terminar a aula, último exercício. Um elemento X negativo, X menos 3, tem carga negativa menos 3, óbvio, não precisava ter falado isso. Menos 3 significa que ele, né, ganhou 3 elétrons. Sendo que o número total de elétrons, sendo o seu número total de elétrons 36, e o número de massa dele é 75. Ele quer saber, pode-se dizer que o número atômico e o número de nêutrons são, respectivamente... Alguém pode me dizer qual é a resposta aí? Já tem essa resposta? Então, olha, ele diz o seguinte, ele diz que o elemento x-3 tem 36 elétrons. Ele quer saber qual é o número de nêutrons, o número atômico e o número de nêutrons, respectivamente. É uma questão muito de lógica aqui, né? Se x
Vamos lá, então vamos resolver. Se x é menos 3, significa aqui, ó, esse menos 3 significa que ele ganhou 3 elétrons. Ganhou 3 elétrons. Então, antes, ele tinha quantos elétrons? Antes de ganhar? Antes de ganhar, ele tinha os 36 menos os 3 que ele ganhou. Ele tinha 33 elétrons antes. Se antes ele tinha 33 elétrons, para ficar igual ao número de prótons, ele tem 33 prótons. Então, o número atômico dele aqui, ó, 33. E ele falou que o número de massa é 75. Então, o Z dele é 33. Entenderam como é que eu achei isso? 33? Então, ó, número atômico, 33. Sumiu. Fiquei só com duas alternativas. C e D. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Eu sei que o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, nêutrons vai ser A menos P. Então, nêutrons vai ser o A, que é 75, menos P, que é 33. Isso vai dar 42 nêutrons. Alternativa, letra C. Ok? Perguntas? Vou terminar a aula, se ninguém tiver pergunta. Vou deixar vocês digerirem o que eu falei até agora. Vou passar a lista de exercício, obviamente, da apostila. A apostila não é muito forte nessa parte de exercícios, tá? Pode ser que eu passe algum extra, algum diferente. Mas era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida aí? Não, professor. O cara tá tomando banho, falando comigo. Então não, pegadinha. Alô. Pessoal, se não tem mais dúvidas, vou encerrar a aula, para vocês entrarem na aula do Messias agora, né? E vou passar uma lista de exercício. Lembrando que hoje seria o atendimento, a gente transferiu quinta para hoje. E o nosso próximo encontro vai ser no dia... Nosso próximo encontro aqui presencial, fora atendimento, obviamente, vai ser no dia 18, tá? Na quinta-feira, dia 18. Porque quinta-feira agora é feriado. Tudo bem? Beleza, então. Vou só interromper a gravação aqui, para não ficar muito grande o arquivo.